Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, tudo bem? Eu sou Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, com enfoque em disfagia. E hoje a gente vai falar sobre o sistema estomatognático, que é toda essa complexidade de cabeça e pescoço. Nós vamos ver todas as 5 funções desse sistema. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias, então se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum paciente que você tem, pode entrar em contato que a gente está pronto para te responder. Então, o que compreende todo o nosso sistema estomatognático? A gente vai ter uma junção de ossos, músculos, articulações, dentes, glândulas, artérias, veias, nervos, tudo que engloba a região de cabeça e pescoço. Até a região do pescoço, a gente considera ainda como um sistema estomatognático. Então, quando a gente tem ossos da face, ossos do crânio, podem compreender também. Pescoço, no pescoço a gente tem, né, além da coluna, nós temos o osso hioide, que é o único osso do corpo que não é conectado a nenhum outro osso, né, ele é sustentado somente pela musculatura. E nós temos bastantes músculos, bastantes articulações. Os dentes, eles também fazem parte, porque eles têm muita função. Então, todas as 5 funções que a gente tem desse sistema, nós utilizamos as mesmas musculaturas, né, de formas diferentes. Ora, uma musculatura vai ser mais protagonista, outra hora não, mas a gente faz uso de toda essa região para que nós consigamos respirar, falar, engolir, mastigar e sugar também. Além dessas, né, que são as nossas funções principais básicas, existe também uma função que pode ser acometida, né, quando tem alguma desordem dessa região, que é a função também sexual. Então, o beijo, toda essa questão pode ser afetada por uma desordem ou muscular, ou uma desordem óssea também, alguma falta de sensibilidade, um nervo que foi lesionado, entre outros. Então, é muito importante a gente lembrar que todo esse complexo do sistema estomatognático, ele não age individualmente. Os músculos, eles sempre agem em conjunto. Todo aquele conjunto que a gente viu lá atrás, dos ossos, dos músculos, das articulações, dentes, glândulas, artérias, veias e nervos, tudo isso precisa agir em conjunto para que toda essa função ocorra da forma correta. Então, se eu tenho aqui um desequilíbrio na musculatura de língua, por exemplo, praticamente todas as minhas funções estarão desorganizadas. Eu vou mastigar de um jeito diferente, eu vou respirar de um jeito diferente, eu posso respirar pela boca e não pelo nariz, eu posso engolir de uma forma diferente, eu posso falar de uma forma diferente, eu posso não conseguir ter uma vida sexual ativa por conta, né, dessa musculatura também, e às vezes não só da língua, né? A gente tem aqui masseter, a gente tem musculatura de rosto, todo esse complexo precisa agir de forma conjunta. Então é muito comum a gente perceber, por exemplo, que quando a gente abre e fecha a boca, vamos supor, para a gente conseguir falar ou para a gente mastigar, eu uso um conjunto de musculaturas. Né? Então, eu tenho que usar o meu orbicular dos lábios para poder abrir os meus lábios. Eu preciso usar o masseter aqui na minha lateral para conseguir
expandir melhor essa mandíbula, o meu temporal ajuda a abrir, o meu masseter ajuda a fechar também. Eu tenho que ter esse equilíbrio. E como que se desenvolve esse sistema, né? Então, a gente tem uma parte óssea, a gente tem uma parte muscular, e essas funções ajudam a desenvolver. Então, quando o neném nasce, por exemplo, deglutir, né, o ato de engolir, é algo, em parte, reflexa, né? Até os 3 meses é muito de reflexo mesmo, tanto que quando a gente pode estimular, por exemplo, com o dedinho, se a gente estimula uma bochecha do neném, ele facilmente vai se virar, vai querer sugar, vai começar a sugar. A gente coloca o dedo, mesmo que seja o mínimo, né? A gente coloca na boca do bebê, ele já começa ali um estímulo de sucção. Então, até os 3 meses é involuntário, é bem automático mesmo. À medida que esse sistema vai crescendo, a gente tem o músculo que desenvolve, que ajuda a desenvolver, e o osso que ajuda a desenvolver o músculo. Então, os dois precisam estar bem conectados também. Então, uma pessoa que nasceu, por exemplo, retrognata, que a gente chama, tem o queixo menor do que deveria, ou uma maxila, né, um prognata, uma maxila também que está mais avantajada, tem essa disparidade, né, entre maxila e mandíbula, não está encaixando ali certinho, tem um desenvolvimento ósseo, um desenvolvimento muscular, diferente de uma pessoa que tem o padrão mais esperado. E muito disso também é influenciado, para além das funções, é influenciado pela genética. Então, tem gente que tem uma genética de ter um rosto mais comprido. O meu rosto, por exemplo, é o que a gente classifica como um dólico facial. É um rosto mais comprido. Eu tenho o terço inferior e o terço superior ligeiramente mais alongado do que o meu terço médio, né, da região do nariz. Tem gente que é o braquifacial, que é um rosto mais redondinho. Então, é um rosto mais curto, mas ele é mais alongado horizontalmente. E a gente tem o mesofacial, que é bem equilibrado. Quando a gente faz a medida dos terços, o terço superior, médio e inferior, eles estão bastante equilibrados. E o que essa genética vai influenciar no funcionamento músculo-esquelético bucofacial? Se eu tenho uma musculatura mais alongada, como um dólico facial, que sou eu, por exemplo, a musculatura ela tende a ser mais estirada. O músculo mais estirado tende a ser um músculo mais fraco. Então, numa mastigação, quando a gente for ver mastigação, por exemplo, são pessoas que precisam mastigar um pouco mais o alimento para ter uma mastigação efetiva. Já um braquifacial, pessoa que tem o rosto mais horizontalmente, né, desenvolvido, é uma pessoa que tende a ter um músculo menor. Então, esse músculo menor, ele tende a ter uma força maior. É uma pessoa que precisa mastigar menos. A lateralização da alimentação vai ser menor. É uma pessoa que tem mais força. O mesofacial fica ali no equilíbrio. Não precisa nem de muito, nem de pouco, porque tem um músculo mais ou menos adequado, né? Tem um músculo de um tamanho mais ideal. Então, uma das primeiras funções que a gente tem, né? Deglutir saliva é natural, a gente já desde a vida intrauterina já faz esse processo de deglutição. A sucção, ela começa a ser aprendida também na vida intrauterina. Então, é extremamente comum que os bebês sejam vistos nas ultrassons sugando o dedo, por exemplo, fazer uma sucção digital, que a gente chama. É muito comum, porque é um ato involuntário. Até os 3 meses, qualquer estímulo, como a gente comentou, qualquer estímulo, esse bebê vai querer sugar, é involuntário. A partir dos 3 meses, vira uma chavinha e aí esse bebê passa a ter uma sucção voluntária. Opa, eu só começo a mamar se eu quiser. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessa amamentação, nesse aleitamento, e principalmente para não acontecer um desmame precoce, né? Pode acontecer um desmame precoce e é tudo que a gente não quer, né? Um bebê que mama exclusivamente no seio materno e consegue fazer isso, é um bebê que vai ter muito mais qualidade de vida, né? Então, é uma das primeiras funções, essa função da sucção. Então, o que a gente precisa ter de forma adequada para conseguir sugar? A gente tem que ter
essa boquinha aberta como um peixe. Então, a gente vê que, ó, o queixo, ele encosta no peito da mãe. Né? Quando o bebê tá nessa posição, que é a posição tradicional mesmo, que a gente vê a maioria das mães amamentando. Então, quando o bebê tá nessa posição, o queixo, ele precisa encostar no peito da mãe, o nariz precisa ficar livre, porque esse bebê precisa respirar, né? Então, a gente não pode deixar esse nariz ficar encostado, ficar achatado ali no seio da mãe. A bochecha que enche quando suga o leite. Então, a gente presta atenção nesse movimento da bochechinha. Às vezes tem uma bochecha que está flácida, às vezes tem uma bochecha que ainda não se desenvolveu muito bem. Sugar é aprender também, tá? A gente faz a sucção digital lá dentro da vida intrauterina, mas amamentar é diferente de fazer uma sucção digital, tá? Então, esse ato de amamentar é um ato de aprendizagem, tanto para a mãe quanto para o bebê. Existem bebês que vão ter mais facilidade, vão ter uma musculatura mais propícia para isso, outros bebês não. Pode ser por língua presa? Pode, mas pode não ser também. Pode ser o que a gente chama de uma disfunção oral. Por isso que precisa o fonoaudiólogo observar com todos os detalhes como acontece aquela amamentação. Os lábios, eles precisam estar para fora. Percebem que essa criança, que esse bebê, ele não faz uma tensão? Por que esse lábio precisa ficar nessa posição? Para o bebê conseguir fazer uma pressão intraoral. Essa posição de lábio vai estabilizar a boca do bebê ali na auréola da mãe. Quanto mais da auréola da mãe esse bebê pegar, melhor. Né? Não pegar só ali no bico do peito. Fazer mesmo o abocanhamento. Quanto mais do seio da mãe ele conseguir, da auréola que ele conseguir, ótimo. E aí ajuda a fazer essa pressão. Só que a língua desse bebê, ela tá aqui embaixo. Essa língua, ela precisa ficar por cima da gengiva desse bebê. Então, ela vai fazer esse movimento. Vai colocar aqui. A língua vai fazendo o movimento para frente e para trás, para poder fazer esse movimento de sucção. A língua faz um canolamento, né? Esse canolamento auxilia o bebê a fazer essa sucção do leite. Enche a bochecha, o bebê engole. Então, essa é uma posição clássica, uma posição tradicional, mas nem sempre é a melhor posição para o bebê, nem sempre é uma posição mais confortável para a mãe. Existem outras posições que a gente pode auxiliar na hora dessa amamentação. Tem uma posição de cavaleiro, o bebê fica sentadinho no colo da mãe. Tem a posição invertida, ao invés de colocar o bebê aqui, coloca a cabeça do neném aqui no seio e o corpinho do bebê fica para trás. É uma posição parecida, só que fica invertida também. É uma posição que principalmente mães de gêmeos gostam bastante pela facilidade, né, de fazer o manejo das duas crianças. Então, percebem que a gente tem todo o conjunto para funcionar? Então, tem que funcionar lábios, eu tenho que funcionar bochecha, eu tenho que funcionar língua, eu tenho que coordenar deglutição, respiração, né? É um momento difícil, a gente não pode respirar enquanto a gente engole. O bebê também aprende a fazer isso. Tem bebê que ainda não consegue, a gente precisa ensinar esse bebê. Em geral, eles conseguem com facilidade, mas às vezes pode demorar um pouquinho, então precisa entender o que está acontecendo ali. Então, eu tenho estímulos nervosos que vão acionar esses movimentos, eu tenho que ter uma coordenação, eu tenho que ter equilíbrio dessa musculatura e tudo isso em conjunto promove esse ato da sucção, que é uma das primeiras funções do sistema estomatognático, né? Nossa, Ana, e se esse bebê tiver uma língua presa, por exemplo? Aí a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. Existem algumas línguas presas, né? Para avaliar isso, a gente utiliza o protocolo, geralmente, da Roberta Martinelli, né? Existem outros protocolos, como o protocolo de Bristol, por exemplo, mas existe o protocolo da Roberta Martinelli, que foi feito aqui no Brasil exclusivamente para avaliação, né, dos bebês, principalmente recém-nascidos. E a gente tem um conjunto de critérios para avaliar se de fato essa língua está presa, né? A gente não olha só a anatomia, mas a gente olha principalmente a função. Como está essa função da sucção do bebê? Nos primeiros 15 dias de vida, a gente ainda não tem um padrão de sucção.
Nossa, Ana, mas tem que sair do hospital já com esse teste feito. É um teste de triagem. Então, se a gente fez a avaliação, não tem nenhuma alteração ali, beleza. Se não tem alteração, mas a mãe está com dificuldade da amamentação, a gente faz esse manejo. Mas tem alguns que, indubitavelmente, são línguas presas. E aí, o que a gente faz, Ana? Só tem realmente a opção da frenectomia. Só tem a opção de cortar esse frênulo e tentar refazer esse frênulo da forma mais correta. Em quanto tempo a gente pode fazer isso? Não existe um consenso na literatura mundial, mas a gente preconiza que esses bebês sejam manejados, né? Nossa, não tá muito presa essa língua, tá machucando muito o seio dessa mãe. Então, vai fazendo os manejos. Tanto a consultora de amamentação quanto a fonoaudióloga vão ajustar esse momento até passar pelo menos a primeira semana, porque nos primeiros 7 dias vai ter um picozinho de bilirrubina que pode atrapalhar um pouco da cicatrização. Então, a gente espera esse tempinho passar, né, em geral, para conseguir fazer o processo de frenectomia. Não tem condição de esperar, a mãe não está aguentando. Para evitar um desmame precoce, a gente faz o acompanhamento com todo o cuidado, né? Tanto do procedimento, principalmente do pós-cirúrgico. Aí todo mundo precisa olhar para esse bebê, né? Então a gente precisa do fonoaudiólogo, do consultor de amamentação, do pediatra e do dentista. Por que dentista? Em geral, as frenectomias são realizadas por cirurgiões dentistas, em geral também odontopediatras. Mas os médicos são autorizados a fazer o procedimento também, tá? Principalmente em centro cirúrgico. Às vezes não consegue fazer com o bebê ou com a criança já maior, né? Não consegue fazer em consultório, porque precisa de uma anestesia local, tá? Sempre precisa ser feito com anestesia, mesmo do recém-nascido. Sempre tem que ter anestesia. Não pode só chegar, levantar a língua e cortar. Então, precisa desse manejo e aí todo mundo precisa olhar para esse bebê. Então, o quanto antes fizer, melhor para esse bebê. Ah, o teste da linguinha deu alterado, mas esse bebê continua mamando tranquilo, não está machucando a mãe, não tem queixa, não tem nada. Às vezes, a dificuldade do sistema estomatognático não vai acontecer na amamentação. Às vezes é um bebê que pode fazer uma adaptação e ele consegue mamar tranquilamente, está ganhando peso, está tudo certo. Mas lá na frente, quando chega, por exemplo, numa introdução alimentar, pode ser que esse bebê tenha um problema. Quando chega na hora de mastigar a comida sólida mesmo, não, passou da fase da papinha ou mesmo do BLW, vai precisar desse sistema, porque eu preciso dessa língua para fazer a lateralização do alimento. E aí eu posso ter uma seletividade alimentar, porque a minha textura não é gostosa dentro da boca por conta da língua presa que não consegue fazer esse manejo. Às vezes é uma deglutição que vai estar alterada. Pode ser um bebê que não está machucando o peito da mãe, mas é um bebê que engasga muito. É um bebê que piora o refluxo. Às vezes é uma criança que engasga bastante quando vai ficando maior. Ou então, o mais clássico, tem alterações na fala. Tudo precisa ser avaliado, tá? E agora, a grande questão. E com relação à chupeta, à mamadeira, à sucção digital, como que a gente faz nesse processo de desenvolvimento, né? Então, a chupeta, a grande questão de chupeta e mamadeira é com base em alguns critérios. Eu tenho que avaliar a frequência, a intensidade e a duração desse estímulo. Se é um bebê que pega essa chupeta, suga ali por 5 minutos, uma vez no dia porque ficou irritado, é uma coisa. Mas se esse bebê associa essa chupeta ao sono, por exemplo, só dorme se estiver sugando a chupeta. Só se acalma quando suga a chupeta. Se essa frequência e essa duração e essa intensidade estão muito além do esperado, aí é algo que realmente pode prejudicar o desenvolvimento craniofacial dessa criança, né? Desse bebê. Porque é uma chupeta que geralmente achata a língua. E quem dá o formato do nosso céu da boca é a língua acoplada no céu da boca. Então, eu preciso da língua com uma postura lá no céu da boca, descansando lá no céu da boca do bebê,
para que ele tenha um desenvolvimento de palato duro, que é o nosso céu da boca, que eu tenha um desenvolvimento de palato duro adequado. Se não tiver, se essa língua tiver numa postura baixa, a tendência é que esse palato não se alargue, esse palato fique mais estreito, fica um palato que a gente chama de atrésico ou ogival. E aí o que acontece? Essa língua não vai ter espaço suficiente dentro da boca e aí a criança pode ter o que a gente chama de cesteio anterior. A língua, uma interposição de língua, né? A língua entre os dentes. A criança ficar assim o tempo todo, ou então falar assim, porque ela não tem espaço dentro da boca. Na hora dela engolir, ela vai engolir com compensações e ela vai se desorganizar de uma forma muito intensa, tá? Então, em geral, se for possível, né, não oferecer a chupeta, ótimo, mas se for uma realidade, Ana, é preciso, porque é um bebê que está muito agitado, é um bebê que não se acalma realmente, a sucção acalma o bebê e a mãe não tem como fazer, por exemplo, um aleitamento materno exclusivo, é uma opção, né? E é ficar de olho nessa duração, frequência e intensidade e fazer a retirada desse estímulo o quanto antes, preferencialmente antes dos 2 anos de idade, né? Para a gente ter esse desenvolvimento de uma forma mais equilibrada. Da mesma forma, a mamadeira, nem toda mãe vai conseguir amamentar, né? O seu bebê. Existem mães que, por N motivos, não vão fazer a produção de leite, descartada, né, já a alteração de língua do bebê, porque a mãe tem produção de leite mediante a sucção, né, do bebê. Quanto mais o bebê suga, mais produção de leite a mãe tem. Então, descartou que o bebê está sugando normal, tá tudo bem. Realmente um processo da mãe, a mãe não produz leite, ou a mãe precisou trabalhar, ou a mãe não quer amamentar, não sei, aí a gente tem a opção, né, uma das opções, a mamadeira. E a mamadeira, da mesma forma da chupeta. A gente não pode prolongar esse uso. Assim que o bebê já consegue, a gente faz essa transição da mamadeira para o copo, né? Existe o copo de transição, do copo de transição vai para o copo normal. Assim que essa criança conseguir, a gente já faz para não ter essa alteração do desenvolvimento craniofacial. A sucção digital, a sucção do dedo, ela já é um tanto quanto mais perigosa. Por quê? Porque o dedo a gente não arranca da criança, né? E da mesma forma que os outros 2 estímulos, a gente precisa ficar de olho na frequência, intensidade e duração. Por quê? Essa sucção digital, principalmente prolongada, ela vai dar um formato errado pro céu da boca dessa criança. Então, a tendência é que esse palato duro, esse osso do palato duro, tenha o formato do dedo, mas a tendência é que esse palato seja mais profundo, né? Mais estreito também. Da mesma forma, uma postura de língua muito baixa, né? Essa postura de língua baixa também vai fazer uma retração. Então, quando a criança tira esse dedo, a tendência é abrir essa mordida, né? Porque tem algo que está fazendo uma interposição ali entre os dentes. Então, a tendência vai ser uma mordida bastante aberta e é mais difícil de se ajustar, né? Então, é realmente não deixar que vire um costume, que vire um hábito, né? O quanto antes fazer a retirada desse hábito, melhor. E a gente tem uma outra função, né? A gente falou da função da sucção, agora a gente fala sobre a função da deglutição. Aqui é uma deglutição num padrão adulto, tá? Então a gente tem aqui o bolo alimentar, a gente coloca esse bolo alimentar na boca, percebem que a língua precisa fazer uma pressão no palato? E aí, quando a gente pensa, se eu não tenho um palato bem formado porque teve alguma alteração lá atrás, a tendência é que a minha deglutição seja adaptada ou alterada, tá? Às vezes não vai ser uma deglutição que vai me causar uma disfagia, vai me engasgar bastante, mas é uma alteração importante que a longo prazo pode ser bem maléfico para a pessoa, tá? Então a língua precisa fazer essa pressão no palato duro, tanto para o bolo alimentar, para o líquido ou qualquer outra coisa que a pessoa vá engolir, né, qualquer consistência de comida ou de bebida,
Então, a língua faz essa pressão aqui no palato duro. Esse bolo vem para nossa faringe, que é a garganta, né? Então, desce aqui para a faringe. Nessa região do nosso pescoço, no homem é bastante fácil de ver, porque é na região do pomo de Adão ou do gogó, digamos assim. É essa região da laringe. A laringe, a primeira função dela não é falar, né? Nossa voz é produzida aqui, mas não é a primeira função. A primeira função é a respiração. Essa laringe precisa ficar aberta, né? As pregas vocais abertas para o ar conseguir passar. E a segunda grande função é a função de esfíncter. Ela precisa fechar para esse alimento passar aqui por cima. Então, todo esse complexo aqui, ele sobe. Então, é bem fácil da gente ver quando o homem engole, por exemplo, esse gogó, ele sobe e desce na hora que a pessoa engole. Isso também acontece com as mulheres, tá? Só que é menos perceptível, porque a nossa é um ângulo mais aberto. Então, fica menos fácil de ver. Então, todo esse complexo de laringe, ele sobe e ele vem para frente. Então, eu preciso dessa musculatura aqui, ó, de base de língua, né? O meu ocioide tá aqui. Ele tá esse ossinho bem aqui. Esse ossinho tá ligado nos músculos debaixo da língua. Esses músculos ajudam a elevar esse osso. Esse osso tem os músculos que se ligam à laringe. Essa laringe sobe. Ela sobe e ela vem para frente. Então aqui, ó, a gente vê que ela tá mais pertinho aqui do queixo, que nessa foto, ó, ela tá bem mais perto e mais para frente também. Por quê? Porque eu preciso liberar espaço aqui atrás, porque olha o tanto que esse esôfago é fininho. Então eu preciso liberar esse espaço, tá? Porque a gente não come o tempo todo, mas a gente respira o tempo todo. Então o espaço da respiração é maior mesmo. Então precisa mandar aqui pro esôfago. A minha língua fez a pressão aqui, o bolo alimentar veio para a faringe, esse complexo de laringe veio aqui para cima, essa tampinha da panela que a gente chama é a epiglote tampa aqui as pregas vocais para evitar que esse alimento vá para o pulmão, né? Quando a gente engasga, que a gente brinca, nossa, foi para o buraco errado, realmente está indo para o buraco errado, mas é uma região muito sensível, a gente tem que ter uma tosse forte também, né? Eu preciso da minha questão lá dos nervos, eu preciso de nervos íntegros também, para ter essa sensibilidade de perceber que tem um estímulo estranho entrando ali e o meu cérebro conseguir se programar para deixar um reflexo de tosse ali preparado para essa situação. O bolo alimentar vai descendo, ó, ele passa por cima da epiglote, do complexo de prega vocal, ele passa e desce para o esôfago. Então, para acontecer todo esse processo, eu preciso de uma musculatura forte e eu preciso principalmente de pressão. A deglutição, ela acontece por válvulas de pressão. Então, primeira válvula de pressão, lábios. Eu preciso contrair os lábios para ter força lá dentro. Segunda válvula de pressão, pressão da língua contra o palato duro. Terceira válvula de pressão, faringe, a garganta. A garganta também contrai movimentos peristálticos para mandar esse bolo alimentar lá para o esôfago. Quarta válvula de pressão, fechamento das pregas vocais. As pregas vocais elas fecham, sobem e vêm para cima, né, para conseguir liberar espaço lá atrás. E a quinta válvula, esôfago. O esôfago também tem um esfíncter aqui em cima que ele abre, recebe o alimento, fechou, o esôfago também se contrai para mandar esse alimento lá para o nosso estômago. Se acontece de eu ter uma alteração óssea que me faz ter uma alteração da deglutição, eu posso engasgar com mais facilidade, tá? Se eu tenho uma musculatura que está fraca, eu também vou ter mais dificuldade nessas funções. E a gente vem também para a questão da respiração. Qual é o ideal de respiração? Uma respiração nasal? Então, quando chega, principalmente para fonoaudiologia, um paciente que o dentista encaminhou, por exemplo, porque tá sendo um respirador oral, se não passou pelo otorrino, precisa passar, tá? Porque o otorrino ele precisa dizer para nós se tem alguma adenoide ou amígdala aqui em cima no nariz, adenoide, amígdala ou corneto, que está hipertrofiado e impede esse ar de passar pelo nariz. Se tem alguma amígdala aqui no fundo da garganta,
Se tem alguma amígdala que também está muito grande e impede esse ar, né, de passar pelo nariz ali, está obstruindo esse espaço. Então, o otorrino precisa dessa avaliação. Ele avaliou, um tratamento que só a medicação resolve? Vai fazer o tratamento medicamentoso e a fono devolve essa musculatura para o lugar. Não, medicação não vai fazer efeito aqui. Já está obstruído 50%, 70%, 80%, 90%. Então, é caso cirúrgico, o otorrino opera, e aí depois do processo de cicatrização, ele libera a gente da fono para ajustar essa musculatura. Uma respiração oral também está associada, lembra lá no começo que a gente falou da sucção, que a língua tem que descansar no céu da boca? Isso não é só para o bebê, é para a vida inteira. A gente está parado, quietinho, sem falar, sem conversar, sem comer, essa língua precisa estar no céu da boca. Se ela não tá, a gente precisa ver o que está acontecendo. Se é só uma língua que está fraca ou se tem algum frênulo que está puxando ela para baixo. Qual o perigo disso? Fazer esse palato aqui, ó, que é o que a gente chama de palato atrésico ou palato ogival. Então fica um palato mais estreito, a língua vem para fora. O padrão muscular dessa pessoa muda, não é só da criança, tá? Existem adultos também, né? Adultos que roncam também, tem essa musculatura muito fraca, né? Desvio de septo também atrapalha bastante. Então, a gente tende a ter uma testa mais marcada desse paciente, porque é uma testa que se esforça muito para tentar puxar essa musculatura para cima. Olhos tendem a ser mais caídos. As bochechas também, geralmente as bochechas ficam um pouco na linha do nariz. São bochechas que tendem a ser mais caídas, mesmo é esperado que aconteça. Lábios entreabertos ou boca totalmente aberta, a depender da gravidade, né, dessa respiração oral. Postura de língua baixa, pode ter uma mordida aberta ou uma mordida cruzada, a depender da situação. E um grande alerta que a respiração oral, ela não afeta só a musculatura de face, ela afeta todo o pescoço todo o corpo dessa pessoa. E por que isso acontece? Porque essa pessoa ela vai fazer compensações musculares. Então, eu deveria ter uma força. Eu tinha que ter uma força aqui na minha musculatura de pescoço. Só que eu tô com a musculatura toda fraca, por quê? Eu não tenho sustentação dessa musculatura. Então, ao invés de eu manter uma postura ereta aqui, eu vou ter uma compensação de cabeça. Eu tenho uma projeção de cabeça, os ombros tendem a ser desalinhados também, porque é uma pessoa que vai tender a compensar com mais um lado do corpo do que o outro, né? As escápulas tendem a ficar para fora, um ombro mais rotacionado, tudo isso para tentar liberar um espaço lá atrás para que aconteça a respiração, para que esse ar entre de alguma forma pelo nariz dessa pessoa. Até mesmo os pés, o formato do corpo, ele muda também, tende a fazer uma compensação, né, para um dos lados. Então, é uma condição bastante séria, é algo que a gente precisa realmente ficar de olho. E, mais uma vez, sempre de um trabalho em conjunto. Então, o otorrino, principalmente, precisa avaliar, né, se precisa de um procedimento cirúrgico ou não para liberar esse via aérea superior. O dentista precisa avaliar como está essa estrutura óssea. Às vezes, a respiração oral vem não porque existe uma amígdala ou uma adenoide, é um desvio de septo ou um corneto que está hipertrofiado. Às vezes, é uma disfunção da relação entre maxila e mandíbula que a gente vai ter essa dificuldade, né, da respiração. Às vezes é uma mandíbula que está mais para trás do que deveria, está tampando o espaço lá atrás, tem que trazer essa mandíbula para frente. O dentista precisa avaliar com muita atenção para todo mundo identificar o que está acontecendo com esse padrão, com essa função do sistema. Outra função do sistema estomatognático é a mastigação. Então, a gente começa a comer, né? Uma das etapas da alimentação, a gente primeiro come com os olhos, literalmente, a gente precisa ver alimento e ter vontade, né, de consumir, de ingerir. E o nosso processo de engolir começa com a mastigação. Mastigação também é aprendida. Então, quando a gente tem o neném lá, que dentro da barriga da mãe sugava o dedo de forma involuntária,
Aí ele saiu, precisou aprender a sugar o peito da mãe, né? Em geral, o peito ou a mamadeira, se for o caso. Ele aprendeu a fazer isso, mas até então, essa língua faz um movimento só. A língua vai para frente e vai para trás. Ela canola, ela vai fazer isso. Eu fiz bastante exagerado, não é assim, mas essa língua faz um canolamento, né? Ela canola, fica um cano mesmo, para fazer essa sucção. Mas é um movimento só de canulação e para frente e para trás. Abaixa, suga e joga lá para trás. Abaixa, suga, joga lá para trás. À medida que esse bebê cresce, ele precisa ter movimentos de lateralização da língua. Esse movimento de lateralização, ele é extremamente importante. É uma fase que a criança fica mais com a língua dentro da boca, né? A salivação tende a diminuir. Pode ter salivação quando estão nascendo os dentinhos, mas é uma época que a salivação tende a diminuir. E no início, por que a gente preconiza alimentos bem molinhos, mesmo que seja no método BLW, com alimentação inteira, a gente precisa, né, desse alimento bem molinho, porque no primeiro momento esse bebê ele mastiga com a língua, tá? É uma língua que precisa ser um pouquinho forte e precisa fazer essa mastigação. Quando já se tem os dentes, cada dente tem a sua função, tá? Então, uma falha dentária também pode alterar bastante a função da mastigação. Então, a gente tem os incisivos, né? 2 incisivos centrais e 2 incisivos laterais, tanto superiores quanto inferiores. Nós temos esse padrão para quê? Incisão, cortar. Então, quando a gente coloca o alimento na boca, para morder uma fruta, para cortar um pedaço da carne ou um pedaço do macarrão, enfim, esse corte ele precisa ser feito com os incisivos. A gente tem os caninos também. A função dos caninos, num tempo mais primordial, era para dilacerar pedaços de carne. Isso acontece com os caninos, tá? E temos os pré-molares e molares. Então, a incisão, o corte da comida, ele acontece aqui na frente. Mas a trituração e a mastigação, ela precisa acontecer com os dentes de trás, tá? Se a gente mastigar, fazer esse consumo só com os dentes da frente, a gente desorganiza toda a estrutura óssea e a estrutura dentária também, tá? E aí o dentista vai ter muito trabalho para ajustar, porque ele vai precisar ajustar essa parte dentária e a fono ajustar a parte da mastigação em si. Quais músculos a gente usa para mastigação? Então, a gente tem o temporal para ajudar a abrir a boca, masseter para ajudar a fechar e os pterigóides, o pterigóide lateral e o pterigóide medial. Eles são músculos um pouco mais intra lá dentro, né? A gente não vê tão fácil, a gente não vê tão fácil aqui de fora. Mas o que esses músculos fazem? Eles ajudam na rotação da mandíbula. É realmente necessário fazer essa rotação? A mastigação bilateral alternada? Sim, é necessário, porque eu tenho minha articulação temporomandibular e ela precisa de um equilíbrio. Se eu mastigo só de um lado, é a mesma coisa de eu ir para uma academia e malhar só um lado do corpo. E se eu mastigo dos dois lados ao mesmo tempo, uma mastigação bilateral simultânea, eu não faço o movimento de rotação dessa articulação. Como é uma articulação, assim como a articulação do ombro, a articulação do joelho, eu preciso de movimento, tá? Então, ter esse movimento só vertical, numa mastigação bilateral simultânea, eu faço só um achatamento dessa mandíbula. Então, futuramente, pode ter alterações de ATM também. E, por último, mas não menos importante, as alterações de fala. Uma função, né, do sistema estomatognático é a função da fala, né? Então, a gente tem a parte de linguagem, que é a parte da comunicação, compreende também a parte do entendimento, né? A gente preconiza que até os 6 meses de vida, por exemplo, mais ou menos, o bebê está só absorvendo tudo que ele que ele vê do mundo, e em torno de 4 a 6 meses ele começa com os primeiros sons. Até ali, o bebê só chora para se comunicar. Ele chora porque está com cólica, ele chora porque está com sono, porque está com dor. A comunicação dele é o choro. Por volta de 4 a 6 meses, começam a sair alguns sons, alguns grunhidos. Ele vai crescendo mais um pouquinho, de 6 a 8 meses. Acontecem as repetições de sílabas
muito provavelmente pá, 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 mas sem significado nenhum, só repetição, né? E de 8 meses até ali por volta de 1 ano, mais ou menos, surgem as primeiras palavras. Então a gente preconiza 1 ano, né? O ideal é que com 1 ano e 3 meses, por exemplo, essa criança fale por volta de 50 palavras, mais ou menos, de 20 a 50, né? A gente dá um prazinho ali para fazer esse acompanhamento, né? E como se dá a produção desses fonemas? Aqui nessa função da fala, a gente vai falar bastante da articulação. A gente precisa falar da articulação. Então, por volta de 1 ano a 1 ano e meio, vem os sons de B e M. O P também, às vezes, ele se encaixa aqui, né? Por isso que muitas vezes o bebê acaba falando papai primeiro do que mamãe, porque o som do P é um som mais fácil de ser reproduzido, né, do que o M. Então, todos esses sons, BM, PT, DN, é o som do K, G, Nha, F, V, S, J, X, J, L, Lh, R do rato, arquifonema S é o S do escola, o arquifonema R é o R do porta, por exemplo. Esses arquifonemas dependem de um regionalismo, né? Então, o pessoal que mora em Goiás, por exemplo, aqui, vai tender a puxar o R, falar porta, porteira, portão. Quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, vai fazer um R não puxado, vai fazer um R mais velar, que a gente chama porta, porteira, portão. O pessoal do Sul ou alguns do interior de São Paulo podem falar porta, porteira, portão. Então depende muito de regionalismo, assim como o S também, pode ser escola ou escola, né? Então a forma de produzir é diferente. E a gente precisa de estruturas bem formadas e bem fortes para conseguir fazer esse som. Nossa, Ana, uma língua que está fraca pode alterar a produção desse som? Pode. Às vezes é uma língua que está tão fraca que um som linguodental, que a gente chama, a minha língua vai no dente, TDN, é um som que a criança não consegue fazer. Às vezes o R do arara, a criança não consegue fazer essa vibração porque a musculatura está fraca. Às vezes não consegue fazer esse som linguodental porque está sem o dente da frente. Né? Já passou da época da troca, então perdeu o dente, tá com a falha dentária ali, não tem ponto articulatório para ela se guiar. Então, percebem como é importante a gente ter essa integridade e como a gente precisa ter um olhar de todos os profissionais. Porque se eu tenho uma falha dentária, o meu dentista vai olhar como que ele vai ajustar aquilo. Ele ajustou? Aí o fonoaudiólogo tem como colocar o músculo no lugar. Nossa, mas tem uma outra alteração ali. Ah, tem uma amígdala que está lá no fundo que está empurrando essa língua para frente. Não vai adiantar nada o dentista tentar fechar a mordida dessa pessoa, não vai adiantar o fono tentar voltar a língua para o lugar, porque não tem espaço. Então, o otorrino precisa olhar para a gente também. Então, sempre todas essas funções precisam estar de acordo, precisam estar de uma forma muito bem desenvolvida e de uma forma muito bem concatenada, um ligado com o outro, para que consiga fluir da melhor forma na função. Se é uma criança ou até mesmo um adulto, existem adultos que têm alterações de fala também. Se é uma criança que já está com 4 anos e meio, né, ainda não está conseguindo fazer todos esses sons aqui para trás, é um sinal de alerta. É uma criança de 1 ano e meio que não fala muita palavra, é um sinal de alerta também, para a gente descartar possibilidades neurológicas e também descartar possibilidades físicas. Ah, é só uma dificuldade do músculo, é só uma dificuldade de estímulo, precisa procurar a avaliação do fonoaudiólogo, tá? E para avaliar essa musculatura, existem 2 grandes protocolos, o AMIOF e o MGBR. São protocolos que a gente avalia toda essa função muscular, né? Todas essas funções, as 5 funções que nós vimos aqui, sucção, deglutição, mastigação, respiração e fala, todas essas funções, elas são abordadas nos 2 protocolos. Ana, qual o protocolo melhor? Qual o protocolo mais utilizado? Depende do seu paciente, depende do seu perfil de atendimento. Eu utilizo mais o protocolo MGBR, mas em alguns momentos eu preciso
usar o AMIOF também, porque ele tem alguns pontos de divergência do MGBR. Não significa que seja melhor e que o MGBR seja pior, são só alguns pontos de avaliação diferentes. Então, a gente precisa analisar o perfil do paciente, né, que chega para nós, para conseguir avaliar essas funções de uma forma mais correta. Esse protocolo ele tem disponível, se não me engano, no site do Cefac. É bem facinho de achar e a gente lendo o artigo é bem tranquilo de fazer a aplicação dele também, mas precisa saber avaliar, tá? Não é só pedir para o paciente fazer aqueles movimentos, né? Fazer aquela avaliação ali, a gente precisa saber avaliar e precisa saber o que fazer com aquela musculatura também. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre as funções do sistema estomatognático. Lembrando mais uma vez que nós temos as teleconsultorias, então se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum outro caso que você esteja atendendo, pode mandar a sua mensagem para que a gente te responde. Muito obrigada e até a próxima aula!